Então vamos a mais um vídeo da série A Matemática da Sua Vida. Hoje nós vamos para a segunda parte da quinta série ou do quinto ano. Como já fizemos com a quarta série, essa parte nós vamos fazer geometria e medidas. Então vamos à nossa aula. Nós temos aí, nesse primeiro momento, eu vou só listar o que tem de geometria aqui na quinta série, mas que nós já discutimos aí ao longo das séries anteriores. Simetria, retas, paralelas, concorrentes, perpendiculares, oblíquas. Aqui é um conceito novo. O que é uma reta? Duas retas oblíquas, quando elas são concorrentes, mas não perpendiculares. Segmento de reta, semi-reta, ângulo, os elementos, né, lados e vértice, classificação agudo, reto e obtuso, tudo isso nós já vimos. Nós temos agora os triângulos, classificação desses triângulos. Primeiro quanto aos lados. Eles podem ser equiláteros, que têm 3 lados com a mesma medida. Eles podem ser isósceles, têm 2 lados com a mesma medida. E eles podem ser escaleno, têm 3 lados com medidas diferentes. Podemos classificá-los também quanto aos ângulos. Pode ser o triângulo acutângulo, tem 3 ângulos menores do que 90. O triângulo retângulo tem um ângulo agudo de 90 graus. Tem um ângulo de 90 graus agudo, de 90 não pode, né, gente? Tem um ângulo de 90 graus. E triângulo obtusângulo, que ele tem um ângulo maior do que 90. Então, o acutângulo tem um ângulo agudo, retângulo tem um ângulo reto. E obtusângulo tem um ângulo obtuso. Corrigindo. Triângulo acutângulo tem 3 ângulos agudos. O triângulo retângulo tem um ângulo reto e o obtusângulo um ângulo obtuso. Agora foi. Quadriláteros. Já vimos também quadriláteros, são aqueles que têm 4 lados. Aí nós temos aqui 2 classificações, o paralelogramo, que tem os lados opostos paralelos, e o trapézio é o quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Está aqui no card um vídeo com a discussão histórica de como que se deu essa definição de trapézio. Nós estamos no 5º ano. É interessante aqui a gente fazer a distinção entre esses objetos, mas à medida que vai avançando a gente entende que um contém o outro. Enfim, depois você dá uma olhadinha aqui nesse vídeo do card. Exercício aí, ao mesmo tempo que é um exercício, ajuda também a gente a visualizar os quadriláteros chamados notáveis. Quadrado, losango, retângulo e trapézio. Tabelém para completar, completa e depois comenta aí. Porcentagem. Então a gente acabou a parte de geometria. Se você lembrar o perfil lá, a estrutura do livro na primeira, segunda, terceira e na quarta, nós chegávamos ali ao final, nós tínhamos as medidas e nós tínhamos também uma parte chamada nosso dinheiro, que era para apresentar o nosso dinheiro, discussões sobre o real, enfim. E aí na quinta série, nessa parte de nosso dinheiro, eu não coloquei aqui completa, mas ela tem essa parte muito importante que é a porcentagem. Então esse símbolozinho aí, um tracinho com 2 zeros aí, é o chamado porcento, indica quantas partes foram tomadas de um todo de 100 partes. Então muitas vezes as pessoas não entendem isso. Porcento é 30%, 30 de 100. A ideia de fração, a ideia de porcentagem, a ideia de uma fração cujo denominador é 100. Então você pode operar a porcentagem, tá? Enfim, isso vai abrir aí um leque de possibilidades, mas as pessoas ficam presas por não olharem a definição. Nós não vamos fazer muitas considerações aqui. Em momentos futuros, certamente, vai surgir esse conteúdo novamente e a gente faz exercícios e discute mais profundamente. Medida de tempo, como eu já tinha falado, a gente já viu aí todas as possibilidades, então só vou deixar um exercício aí para você treinar quantos minutos tem o dia e quanto vale 1/4 de hora, ou simplesmente 0,25 horas em segundos. Lembrando que essa é a relação, um dia é 24 horas, 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Faz e comenta aí. Medida de comprimento, nós também já vimos, nós temos a medida referência, metro, e aí nós temos os submúltiplos. Decímetro, centímetro e milímetro. E nós temos os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Não vamos discutir ainda, não vamos discutir mais profundamente, mas vai ficar esse exercício aí. Em uma corrida automobilística,
já foram completadas 8 voltas de um percurso de 280 km. Sabendo-se que cada volta tem 25 km, quantos metros faltam ser percorridos? Então, o que ele já percorreu? 25 km, cada volta ele já deu 8 voltas, então 25 vezes 8, ou seja, ele percorreu 200 km. O percurso completa 280. Quanto falta a ser percorrido? 280 menos 280 km. Mas ele pede metros. Agora eu vou converter. 80 km é a mesma coisa que 80.000 metros. Então, convertendo unidades. Isso vai servir para todas as unidades que a gente vai trabalhando, tá? Comprimento, capacidade. Para transformar uma unidade superior em uma unidade imediatamente abaixo, inferior, basta multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é jogar a vírgula para a direita. Então, 1 metro, posso pensar que é 1,0 metro, né? Para eu chegar no decâmetro, que é no decímetro, perdão, que é a unidade inferior, é só jogar para baixo, a vírgula para a direita. 1 quilômetro, eu quero jogar para imediatamente abaixo, a vírgula anda uma para a direita, que é o hectômetro. Se eu andar mais uma para baixo, que é o decâmetro, ela anda mais uma para a direita, vira 100. E se eu quiser mais ainda, eu jogo mais uma para a direita, tem 1 metro. Então, 1 quilômetro é 10 hectômetro, que é 100. 1 quilômetro é 100 decâmetro e 1 quilômetro é 1000 metros. E se eu tiver numa inferior e quero uma superior? Por exemplo, eu estou em milímetro e quero ir para centímetro. Estou em metro, quero ir para quilômetro. O que eu faço? Divido isso por 10, ou seja, desloco a vírgula para a esquerda. 1 metro é igual a 0,1 decâmetro. Mas eu posso fazer isso também para grandezas que não estão necessariamente imediatamente superior ou inferior. Como é que eu faço isso? Iterando mais de uma vez. 1 milímetro é 0,1 centímetro. E é também 0,01 decímetro. Só ir fazendo. Medida de massa. A referência é a grama. Nós temos, então, a grama, os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. Temos o decagrama, hectograma, quilograma, 2 aqui especiais, que é a tonelada, e a arroba, que é 15 quilos. Tem 8,7 quilos de alimento, para dividir igualmente entre 3 crianças. Quantas gramas vai receber cada criança? Faz e comenta aí. Medida de capacidade. A referência é o litro, submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro, múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro. De um depósito de 20 decalitros foram vendidos 0,42 hectolitros. Quantos litros não foram vendidos? Faz e comenta aí. Então, um resumão. Eu tenho a unidade de referência aqui no meio. E para trás, eu começo lá do mili, que é representado pelo M mais a letra da sua unidade de referência. O cent, que é o C mais a letra, o dec, que é o D mais a letra. A unidade de referência, deca, DA mais a letra, hecto, H mais a letra, e quilo, que é o K mais a letra. O mili vale 0,001, o cent vale 0,01 e o dec vale 0,1 da sua unidade de referência. O deca é 10 vezes a sua unidade de referência, o hecto é 100 vezes a unidade de referência e o quilo é 1000 vezes a unidade de referência. Exemplo, mililitro. Se eu pegar o litro como exemplo, mililitro vai ficar ml, centilitro vai ficar cl, decilitro dl, o litro é o L, decalitro DAL, hectolitro HL, quilolitro KL. E aqui embaixo está a relação. Nós temos aqui agora uma medida muito importante, é uma medida nova, mas é muito importante, que é a medida de área. A gente já costuma ver a área direto na parte de geometria fazendo os cálculos, sem pensá-la como uma medida, como uma grandeza, uma medida, e os seus submúltiplos e múltiplos e a relação que tem entre eles. Em geral, a gente não faz isso. Esquece essa parte, mas assim como as demais medidas, ela também tem
a sua medida de referência, que é o metro quadrado, e os seus submúltiplos, o decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Então aqui, como as medidas, observe que ela vai variando de 100 em 100. Eu tenho 1 metro, o decâmetro, que está imediatamente acima, tá vendo? Aqui valia 10, aqui vale 100. O hectômetro, ele vale, aqui ele valia 100, aqui ele vale 10.000. Então está variando de 100 em 100. Como varia de 100 em 100, se eu quiser fazer uma representação decimal, as escritas, eu tenho que escrever 2 algarismos para poder mudar a unidade, para mudar a ordem. Por exemplo, eu tenho 6,50 e é metro quadrado. Como é que a gente fala isso? 6,50, eu tenho que elencar o 50 ali e fazer 6 metros quadrados e 50 decímetros quadrados. Observe que como a matemática ela influencia na sociedade, nos costumes, enfim, na prática cotidiana. Eu, por exemplo, não lembrava disso, não lembro de ter visto isso. Estou vendo aqui pela primeira vez. Então, dificilmente eu falo isso. 6 metros quadrados e 50 decímetros quadrados. Eu falo 6,50 metros quadrados. E muita gente fala assim, porque a gente não fez isso, a matemática não colaborou comigo nesse momento aqui para eu poder ter essa prática. E aí o que acontece? O real, por exemplo, eu não falo 1,7 reais, eu falo R$1,70. Eu não falo 3,4 horas, eu falo 3 horas e 20 minutos. Misturo as grandezas. Agora aqui, não, aqui eu simplesmente falo 6,5 metros, 6,50 metros quadrados, porque eu não sei isso, eu não interiorizei isso, não me foi comunicado no tempo certo. Então aqui é só uma curiosidade, talvez você faça uso, mas a sociedade como um todo não faz uso porque a gente não aprendeu isso no tempo correto. Mas essa é a maneira certa de se falar. Então, convertendo medida diária, como ela vai de 100 em 100, é a mesma dinâmica da anterior para subir ou para ir para a casa de cima ou ir para a unidade de baixo, deslocando a vírgula para a direita ou para a esquerda, só que agora em 2 ordens. Para calcular a área, a gente tem nesse primeiro contato, a gente simplesmente faz a área do quadrado, que é o produto das medidas dos lados. A gente usa aqui essa referenciazinha do, se tem 3 aqui e 3 aqui, se eu contar vai dar 9. Para interiorizar, em um momento futuro a gente vai fazer discussões mais profundas sobre conceito, intuição sobre área e posteriormente sobre volume. O do retângulo também é o mesmo princípio, é o produto dos lados, das suas dimensões. O volume é a mesma ideia. O metro cúbico é a medida de referência, ele tem seus submúltiplos, ele tem seus múltiplos e ele varia de 1000 em 1000. E a ideia da escrita é a mesma coisa, só que agora a gente tem que observar 3 casas para mudar a ordem indicada. Então, converter a medida de volume. O mesmo princípio, só que eu vou deslocar a vírgula por 3 ordens para a direita ou para a esquerda. Calculando o volume, novamente, é bem paralelo isso, né, gente? Assim, é o mesmo princípio, só que eu lanço a ideia, o volume do cubo é o produto das 3 dimensões, ou é o 3 ao cubo, daí até essa ideia do cubo, né, quando eu faço 3 vezes 3 vezes 3, ou 5 vezes 5 vezes 5. E do paralelepípedo é fazer o produto do comprimento com a largura com a altura. Depois a gente discute por que isso é razoável, por que isso é plausível. Então, agora é só praticar, né? A gente terminou aí o 5º ano, terminamos o Fundamental 1. Os próximos vídeos, não sei se 1 ou se 2, nas próximas semanas, nós vamos fazer aí uma bateria de exercícios, vamos colocar de fato em prática o que a gente viu de conteúdo desse Fundamental 1, dessa primeira bateria aí de anos que a gente fez essa revisão de conteúdo, e depois a gente pratica, faz alguns exercícios que eu deixei aí pendente para vocês comentarem, e depois a gente avança para o Fundamental 2. Então é isso, agora
é só praticar.